Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Falamos há pouco sobre as investigações sobre a compra da vacina Covaxin pelo governo federal, Ministério da Saúde. A gente vai conversar agora com o deputado Luiz Miranda. Deputado Luiz Miranda, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui na CNN. E já gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor sabe sobre o que aconteceu na compra da Covaxin. Houve irregularidades? E o deputado Luiz Miranda tuitou sobre essa história toda. Ele publicou o seguinte: sexta-feira, o Brasil saberá a verdade e os documentos falam por si só. Se ficarmos calados, já será suficiente para todos os brasileiros se revoltarem e ainda entender quem está atrasando o Brasil. Os irmãos Miranda denunciaram supostas irregularidades na negociação da vacina Covaxin com o governo federal. O que a gente pode esperar é o que os senadores esperam, que os irmãos Miranda tragam provas e possam esclarecer pontos sobre aquela suposta irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin. Foi muito explosivo, acho que... Não sei, eu só falei a verdade, não sei nada disso, só falei a verdade, o presidente da República sabe que eu falei a verdade. Eu não menti, até ele se bobear tá cansado disso. Já beiravam as 22 horas de sexta-feira e os senadores da CPI da pandemia continuavam interrogando os irmãos Miranda. Luiz Miranda, deputado federal pelo DEM do Distrito Federal, havia dado uma entrevista exclusiva à CNN 2 dias antes, revelando possíveis irregularidades na aquisição da vacina Covaxin, fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, é servidor de carreira do Ministério da Saúde e foi quem relatou ao deputado as supostas irregularidades na compra. Chegou o cúmulo de, tendo um contrato assinado para importação da vacina Covaxin, contrato esse em nome da empresa A, com o interveniente B, chega um invoice para que ele acatasse a importação em nome de uma empresa C, que nem contratada estava, com discrepâncias, né, óbvio, discrepâncias claras em comparado com o contrato assinado, além do nome não ser o mesmo na invoice. O que é uma invoice? É a nota fiscal. Chegou a nota fiscal para que o Ministério pagasse. No contrato afirmava que o pagamento seria após o recebimento das vacinas. No documento de invoice, na nota fiscal, tinha informação que o pagamento era adiantado. No contrato afirmava que o número seria de X milhões. Na invoice tinha lá que eles estariam comprando agora 300 mil doses a 45 milhões de reais a serem, 45 milhões de dólares a serem pagos naquele momento. O valor era diferente falou assim, da não vou dose assinar também? isso, né? O valor da dose era diferente também? Não, na verdade, o valor da quantidade que ia ser entregue, ele falou que não queria assinar. O que ele faz? Quando ele vê que ele recebe uma ligação do Coronel Pires, uma ligação não, uma mensagem, eu tenho uma cópia, eu tenho um print da mensagem, onde ele recebe isso numa noite, de uma sexta-feira, às 11 horas da noite, dizendo que ele está com a empresa pressionando para que isso seja efetuado o quanto antes. É o cúmulo do absurdo, o Estado, a União, né, o Ministério da Saúde está trabalhando para uma empresa X, Y, Z, seja ela quem for. Nós trabalhamos para o povo brasileiro, para vacinar a população. E óbvio, né, quando ele me traz isso, eu falo assim, cara, dorme, amanhã de manhã nós vamos no presidente Bolsonaro, porque pelo visto a gente não sabe mais em quem podemos confiar. O depoimento dos irmãos se estendeu por mais de 7 horas na sexta-feira. Os senadores oposicionistas e independentes ainda pretendiam tirar um nome da boca de Luiz Miranda. Quem era o deputado envolvido nas negociações da Covaxin, que teria sido citado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro numa conversa com os dois irmãos. Deputado Luiz Cláudio e Luiz Ricardo, na conversa com o presidente da República, se eu não me engano, dia 20 de março, né? Isso. Dia 20 de março. Quando o senhor relatou, quando vocês relataram ao presidente da República o que estava acontecendo no Ministério da Saúde, o senhor poderia detalhar o que o presidente da República falou? Na percepção de vocês, o presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? Não, o que eu percebi do presidente, aqui sem querer proteger, né, ele demonstrou atenção no que estávamos falando, calado, atencioso aos papéis, aos documentos. Aí ele cita pra mim assim, vocês sabem quem é, né? Assim, vocês têm... O presidente fala isso? Ele sabe que ali é foda, né, tal. Se eu mexo nisso aí, né, vocês já viram a merda que vai dar, né? Aí ele fala assim, isso é fulano, né? Vocês acham, né, tipo assim, pra mim, meu irmão, vocês sabem que é fulano, né? Eu acho que eu já falei com meu irmão também, não lembro o nome.
Foi a senadora Simone Tebet quem conseguiu essa resposta. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Eu vou Conselho ser de perseguido. Ética. Já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim. Já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho. Já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito como parlamentar. Eu sei o que vai acontecer comigo. Eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Vou apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na desse Covid? O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, respondeu imediatamente com uma publicação nas redes sociais, dizendo não ter participado de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. Ministros, deputados e senadores da base do governo também negam qualquer favorecimento ou irregularidade. No caso específico de hoje, mais uma vez, se tentam mentiras e construção de uma narrativa para tentar afetar a imagem do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro é aquele mesmo presidente que cobra de todos os ministros nas nossas reuniões ministeriais que nós temos a oportunidade de servir ao Brasil. É o presidente que bota seu joelho no chão. É o presidente que tem Deus no seu coração. Quero alertar o deputado Luiz Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação caluniosa. E isso é crime tipificado no Código Penal. Mesmo negando irregularidades, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu suspender o contrato para a compra da Covaxin na terça-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse à nossa repórter Raquel Vargas que suspende hoje o contrato da pasta com a Covaxin. Essa é uma decisão que muda sobremaneira o patamar da crise, porque dá ali a percepção de que o governo, ciente do tamanho da crise que se instaurou, decidiu dar um passo atrás. Neste episódio do Item Mais, você vai entender por que a Covaxin entrou na ordem do dia da imprensa, quais são as acusações contra o governo, as respostas a essas alegações e se o caso pode mesmo implodir a República, como chegou a dizer o deputado Luiz Miranda. Quem nos acompanha nesse episódio é o analista de política aqui da CNN, o Gustavo Uribe. Uribe, a gente já se falou aqui no Item Mais, pelo visto deu certo, que estamos juntos mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Deu muito certo, vamos em frente. Falando sobre CPI da pandemia, o foco agora na vacina Covaxin, a gente acompanhou que um dos apontamentos feitos pelos irmãos Miranda é com relação ao valor da vacina negociado pelo governo, que seria um valor 1000% maior do que foi apresentado nas primeiras ofertas. Uribe, isso por si só seria uma irregularidade? Há a possibilidade de erros formais apenas, como defendeu o senador Marcos Rogério em entrevista, inclusive aqui, numa conversa que tivemos com ele no fim de semana? Caso o presidente Bolsonaro tivesse feito o que a oposição hoje denuncia que seria a obrigação dele, hoje a acusação da oposição seria outra. A acusação seria de que o presidente Bolsonaro agiu sem a devida cautela, apurar primeiro internamente e não achando nada tocar o processo e se ele tivesse levado a Polícia Federal, o que a oposição estaria fazendo hoje é acusando o presidente de obstruir a compra de uma vacina, simples assim. Nessa situação, a oposição, qualquer que fosse a posição do presidente Bolsonaro, a oposição agia para acusar, porque toda a narrativa da oposição até agora vinha no sentido de que o governo tentava obstruir a compra de vacinas. Nesse caso, depois de 2 anos e meio de um governo federal sem um escândalo sequer de corrupção, tudo o que a oposição tem para apurar são meros erros formais em um processo administrativo de compra de vacina, onde não se pagou 1 centavo sequer
desse contrato? Carol, ainda não é possível dizer se foi um erro formal ou se realmente há uma irregularidade. Este sobrepreço de 1000%, na verdade, foi apontado em memorandos diplomáticos do Palácio do Itamaraty que foram enviados para a CPI da pandemia. Eu e a Raquel Vargas, que é repórter da CNN, a gente teve acesso a esses memorandos diplomáticos e eles mostram que havia uma perspectiva de um valor na compra da Covaxin, da vacina, e depois houve um valor diferente. Então não é só uma informação que vem do depoimento dos irmãos Miranda, mas estão em documentos oficiais do Palácio do Itamaraty. A alegação do governo federal é de que havia um problema nesse invoice, ou seja, nessa nota fiscal inicial. Havia um outro problema, que era também a previsão de um pagamento antecipado dessas doses de vacina, mas o governo diz que esses dois pontos foram consertados em uma outra nota fiscal que foi apresentada, ou seja, que eram erros formais. Mas gera-se muita discussão a respeito das ligações em relação à compra dessas vacinas, por exemplo, da participação de Francisco Maximiliano, da Precisa Medicamentos, que é a empresa que negociou a compra dessas vacinas da Covaxin, e as relações de Francisco Maximiliano com membros do governo, como, por exemplo, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde e que, na gestão dele, Francisco Maximiliano também fechou um contrato, no caso, uma outra empresa da qual ele é sócio, que é a Global Saúde, contrato que é investigado pelo Ministério Público. Então, são alguns pontos, alguns indícios que ligam a outras irregularidades e por isso que levantou essa suspeita na CPI da pandemia. E aí você traz pra gente o nome de Ricardo Barros, que foi o nome citado pelo deputado Luiz Miranda na sexta-feira, naquela extensa sessão da CPI da pandemia. Ricardo Barros, você já traz pra gente um pouco do histórico dele e a gente lembra, deputado federal, líder do governo na Câmara. O deputado, ele nega essa alegação, se prontificou, inclusive, a prestar esclarecimentos com relação ao caso, mas o que isso traz de impacto para o governo nesse momento, Uribe? Estamos falando do líder do governo na Câmara. Traz muito impacto, Carol, a partir do momento que o governo federal nega de todas as formas que tenha corrupção no governo. É o discurso que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, de que não há corrupção, e aí você tem um episódio de um indício de corrupção ligado a Ricardo Barros. Ricardo Barros já foi ministro da Saúde, e como eu lembrei, na época dele também houve indícios de irregularidade em um contrato do Ministério da Saúde, que tinha como sócio dessa empresa Francisco Maximiliano, que também é sócio agora dessa empresa Precisa Medicamentos, da compra dessas doses da Covaxin. Além disso, alguns pontos que geram muita desconfiança. Um deles foi Ricardo Barros, que foi o autor da emenda que possibilitou a importação da vacina Covaxin da farmacêutica Bharat Biotech. Essa emenda, ela foi incluída numa medida provisória que autorizava a importação e distribuição de qualquer vacina e medicamento que não tinha registro pela Anvisa, ou seja, antes do registro da Anvisa, você já conseguia fazer um contrato para a compra dessas vacinas. É importante a gente lembrar que o governo federal não pagou por essas vacinas ainda, mas esses recursos foram empenhados. O que significa o empenho? Empenho é quando o governo separa uma certa quantidade de recursos para pagar por essas vacinas, ou seja, esses recursos já são reservados para isso e você não pode utilizá-los para outros fins. Então, apesar do discurso do governo estar correto, de que não houve o caso do dinheiro, esses recursos foram reservados para esse fim. Então, é uma série de evidências. Um outro ponto importante, Regina Célia, servidora do Ministério da Saúde, responsável pela autorização do contrato da Covaxin, foi nomeada para este cargo na gestão de Ricardo Barros. Então, é um quebra-cabeça que a CPI da pandemia está tentando montar, que acaba levando a Ricardo Barros. Nesta terça-feira, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, disse que deve ser votado o requerimento de convocação de Ricardo Barros, mas ele só deve marcar o depoimento para as próximas semanas. Por quê? Porque eles querem ouvir outros servidores do Ministério da Saúde que tragam novas provas ou indícios para aí sim justificar uma inquirição a Ricardo Barros. E aí, 2 pontos. A própria servidora que você menciona, a Regina Célia, poderia prestar depoimento. E um outro ponto também, ainda falando de depoimentos, Uribe, a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro ser convocado pela comissão. É uma possibilidade que circula nos bastidores aí em Brasília? Circula, mas não há um consenso, nem mesmo no grupo de senadores independentes e de oposição. Por quê? Porque não costuma ser comum um presidente, um chefe de outro poder, prestar depoimento ao Congresso Nacional. E nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, da qual os governadores ficaram impedidos de serem obrigados a prestar depoimento numa comissão
comissão de inquérito, porque a ideia é de que o chefe de um poder não pode ser obrigado por outro poder a prestar depoimento. Havia uma discussão dentro da comissão de inquérito sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ele depor de maneira escrita, mas ainda assim, caso isso ocorra, segundo o que eu apurei com integrantes do Palácio do Planalto, a ideia é que a AGU, a Advocacia Geral da União, entre com recurso no Supremo Tribunal Federal justamente para impedir isso. E há precedentes jurídicos para que o presidente Jair Bolsonaro saia vitorioso nesse caso. Então ainda está nesse campo da discussão do G7, porque eles não querem fazer uma decisão que possa, na avaliação de alguns membros da CPI da pandemia, de vitimar o presidente, ou seja, há uma ideia de não dar mais argumentos para que o presidente critique a CPI da pandemia. Uma outra ideia que é defendida pelo vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, é sobre levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, pedir para que a PGR investigue o presidente Bolsonaro. Eu tenho aqui parte do conteúdo dessa notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro, que eu reproduzo aqui um trecho. A admissão da presente notícia-crime com a consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para promover o oferecimento da denúncia contra o presidente da República pela prática do crime de prevaricação. É interessante a gente perceber o que seria prevaricação. Prevaricação é o tipo de crime quando o agente público sabe de uma denúncia ou sabe de uma irregularidade e ele não leva essa irregularidade para os órgãos de investigação competentes. No caso, o deputado federal Luiz Miranda, ele disse que afirmou ao presidente que havia irregularidade e que o próprio presidente teria citado o nome de Ricardo Barros, que ele seria autor de certos problemas no contrato da Covaxin. Só que aí o governo federal fez uma série de versões a respeito disso, e cada hora tem uma versão nova. A primeira era de que o presidente Jair Bolsonaro não classificou essas denúncias apresentadas pelos irmãos Miranda como graves. Aí, posteriormente, integrantes do governo, inclusive senadores governistas da CPI da pandemia, disseram que o presidente levou o caso para uma auditoria interna do Ministério da Saúde, ou seja, levou para o ministro da época, que era o Eduardo Pazuello. E depois se diz que o presidente, na verdade, chegou à conclusão, depois dessa auditoria interna, de que não havia nada. Então, é uma série de versões que o governo cada dia tem encampado ou colocado uma retórica diferente sobre esse caso. E aí há essa possibilidade do crime de prevaricação. O Luiz Miranda diz que houve este crime porque ele chegou a dizer para o presidente sobre irregularidades e o presidente teria dito para Luiz Miranda que levaria o caso para a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal diz que não foi acionada, nem abriu nenhuma investigação para apurar esse ocorrido. Ainda falando sobre possibilidades, Uribe, havia uma grande defesa de uma acareação coletiva na CPI da pandemia no que se refere a possíveis irregularidades para a negociação da compra da Covaxin. Essa possibilidade tem ganhado terreno por aí? Tem ganhado bastante terreno. Nesta segunda-feira, o presidente da comissão de inquérito, Omar Aziz, disse que pretende marcar para as próximas semanas. A ideia é fazê-la depois do depoimento de Ricardo Barros, ou seja, para confrontar o depoimento dele com o de Luiz Miranda, deputado federal. Mas ainda tem muita discussão a respeito disso. E tem um novo integrante que entrou agora nessa linha de investigação, que é o servidor público do Ministério da Saúde, Rodrigo Lima. Quem é Rodrigo Lima? Ele é um funcionário, colaborador do Ministério da Saúde, que nas palavras de Luiz Ricardo Miranda, também servidor da Saúde, teria citado a possibilidade de pagamento de propina na negociação da Covaxin. Ele será ouvido nos próximos dias por integrantes da comissão de inquérito, ainda em formato sigiloso, ou seja, numa reunião discreta, para que ele apresente dados. Caso ele tenha dados e provas do pagamento de propina de um esquema criminoso, aí sim ele seria convocado para um depoimento. E aí, posteriormente, mais lá para o final de julho, seria feita uma acareação. Então ainda é uma possibilidade discutida na CPI da pandemia, mas só depois que esses integrantes, que essas figuras desse novo caso de eventual irregularidade prestarem depoimentos separados. Você traz esse nome, Rodrigo Lima, e eu trago agora um outro nome para a gente falar a respeito, Uribe, que é do empresário Francisco Maximiliano, sócio administrador da Precisa Medicamentos. Ele deve ser ouvido nesta semana pela CPI, e inclusive já entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo no que se refere a esse depoimento aos senadores. O que esse habeas corpus, esse HC,
você já nos diz com relação a esse depoimento, Uribe? Pelo menos o que a gente pode observar é que Francisco Maximiliano quer ter o direito de não responder a todas as perguntas e poder fazer como o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que no meio do depoimento ele acabou ficando receoso com algumas perguntas e se retirou. É isso que Francisco Maximiliano quer. Eu conversei com alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, eles dizem que a decisão não deve ser igual a de Wilson Witzel, mas que possivelmente devem dar o direito a Francisco Maximiliano de não responder a perguntas que possam gerar provas contra si próprio, que é um direito que costuma ser um consenso a depoentes na comissão de inquérito. Mas que Francisco Maximiliano precisará falar a verdade, ele não poderá mentir no depoimento, já que ele foi convocado, será convocado como testemunha. Esse requerimento deve ser votado agora na terça-feira. Então é interessante a gente perceber que há uma tentativa desses depoentes de não responderem a todas as perguntas, de dizerem só o que querem, mas não é papel da CPI esse, o papel da comissão de inquérito é inquiri-los para que eles falem a verdade e ajudem nessas investigações. Francisco Maximiliano é considerado pelo G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição, como uma peça-chave. Ele que negociou a vinda, a compra da Covaxin. E segundo o depoimento dos irmãos Miranda, ele chegou a pressionar em ligações telefônicas funcionários do Ministério da Saúde para fechar esses acordos. E ele pode também dar novos indícios a respeito de Ricardo Barros, já que a Global Saúde, que é outra empresa da qual Francisco Maximiliano é sócio, também já tinha feito contratos com o Ministério da Saúde, que são investigados pelo Ministério Público. Uribe, uma outra declaração que eu queria abordar aqui com você foi numa entrevista que o Luiz Miranda concedeu à nossa analista Renata Agostini. Na oportunidade, ele se refere à pergunta dos senadores sobre uma possível gravação da conversa que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que ele não fez nenhuma gravação, não gravou essa conversa. Porém, ele ressalta, essa pergunta não foi feita para o meu irmão. O que essa alegação de Luiz Miranda, do deputado, dá de margem de manobra para o governo? Ele coloca lenha na fogueira e, de uma certa forma, uma estratégia política na visão de alguns integrantes do Palácio do Planalto para deixar o presidente de sobreaviso. Nesta segunda-feira, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, chegou a dizer: não sabemos se o presidente foi gravado ou não. Então dá uma certa margem, gera um pouco de receio no presidente do que ele poderá falar a partir de agora. Porque é interessante a gente lembrar que o presidente nunca negou o encontro com os irmãos Miranda. Ao contrário, ele disse que realmente houve encontro. Há fotos desse encontro. Só que o presidente, em um episódio, disse que não foi tratado o tema Covaxin nessa reunião. E aí, posteriormente, quando disse da possibilidade de haver uma gravação dessa reunião, Luiz Miranda disse que sim, que foi tratado o assunto e quem trouxe o nome de Ricardo Barros foi o próprio presidente. Então, essa gravação, essa possibilidade de gravação, deixa o Palácio do Planalto em uma situação de cautela, ou seja, dependendo dos ataques feitos em relação a Miranda, eles podem vazar essa eventual gravação e pode colocar o presidente em maus lençóis. É importante a gente lembrar, Carol, que a CPI da pandemia vinha em duas linhas. Uma das linhas, a negligência do governo federal na compra de vacinas, e a segunda, em equívocos no combate à pandemia. Essa terceira linha é um pouco mais direta e assusta mais o Palácio do Planalto, essa linha da Covaxin, porque ela traz possibilidade de um grupo criminoso atuar no Ministério da Saúde, inclusive com a cobrança de propinas. Isso é um fator a mais na visão de alguns aliados do presidente para desgastar a imagem do governo federal. Uribe, você traz para a gente então a informação de que, de fato, a questão Covaxin pesa muito para o Palácio do Planalto e para os senadores. Eles devem abandonar as outras linhas de investigação e se debruçar muito mais sobre a compra da vacina indiana? A tendência é que eles deem prioridade na questão da Covaxin, porque na avaliação desses senadores independentes de oposição, você tem denúncias e indícios mais fortes de irregularidade que possam levar, inclusive, até um esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Mas não devem abandonar as duas outras linhas. O exemplo é que nessa semana nós temos 2 depoimentos para avaliar e para avançar nessas linhas de investigação. Um deles é de Fausto Júnior, que é
foi o presidente da CPI na Assembleia Legislativa do Amazonas em relação à crise de oxigênio em Manaus. E nós temos na quarta-feira Carlos Wizard, empresário, que era uma espécie de conselheiro informal do ex-ministro Eduardo Pazuello e que agia naquele chamado gabinete paralelo que instruía o Palácio do Planalto no combate à pandemia em discordância com a linha do Ministério da Saúde, por exemplo, defendendo a hidroxicloroquina, a ivermectina, remédios que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não têm eficácia no combate ao coronavírus. Então, essas duas linhas de investigação devem ficar um pouco em banho-maria, avançar um pouco mais devagar, enquanto a linha de investigação da Covaxin, que é considerada mais emergencial e grave por esse grupo do G7, deve ser prioridade. Uribe, no fim de semana, o Luiz Miranda, servidor, não conseguiu acessar a plataforma do Ministério da Saúde, ele que é servidor da pasta. O irmão dele, o Luiz Miranda, deputado, foi às redes sociais, publicou vídeos informando o ocorrido. Qual o desdobramento desse episódio dentro dos trabalhos da CPI? Esse ato acabou gerando muitos desdobramentos dentro da CPI da pandemia. Isso porque, na conclusão do grupo do G7, dos senadores independentes de oposição, o fato do Ministério da Saúde ter bloqueado o acesso do servidor mostra que o depoimento dele continha dados verdadeiros, ou seja, dados que podem implicar ainda mais o governo federal. Este é um ponto importante porque, na verdade, quando você bloqueia os dados de um servidor público, isso não costuma ocorrer de maneira corriqueira, porque ele ainda é servidor público. Não é porque Luiz Ricardo Miranda fez críticas ao governo federal que ele deixou a estabilidade do cargo que ele ocupa. Então é um ponto que irritou bastante Luiz Miranda, irmão dele, deputado federal, e que pode fazer com que os irmãos Miranda agravem as acusações e tragam novos indícios contra o governo federal. É essa a aposta de grande parte dos integrantes da comissão da pandemia. Uribe, quero relembrar com você um episódio de sexta-feira que foi o momento da interrupção da sessão naquela oportunidade, quando o senador Marcos Rogério se dirige ao deputado Luiz Miranda e diz que sabia as motivações do deputado para estar ali. E, inclusive, o próprio presidente da comissão, o senador Omar Aziz, questiona o senador, que na sequência fala que não só ele, mas também o presidente da comissão sabia das motivações do deputado Luiz Miranda. Isso foi, inclusive, uma questão que eu levantei, uma pergunta que eu fiz ao senador durante o final de semana na programação da CNN, e ele disse que a motivação seria para proteger o irmão, que é o servidor do Ministério da Saúde. Essa resposta de Marcos Rogério convenceu? Não convenceu, Carol. Não convenceu porque o governo ainda não exibiu ou não explicou que motivação seriam essas. Uma estratégia que o Palácio do Planalto tem tentado é o de atacar o mensageiro para desmerecer a mensagem, que é uma tática muito comum de governos quando estão implicados em comissões de inquérito. Um dos pontos foi o próprio presidente Jair Bolsonaro questionando a idoneidade de Luiz Miranda, dizendo que o deputado já se envolveu em apurações sobre corrupção ou irregularidades. Isso é muito comum. Mas a gente tem que lembrar, Carol, que justamente aquelas pessoas que estão no meio de um eventual esquema ou de uma eventual irregularidade são aquelas que têm mais informações e que podem dar mais detalhes de apurações. A gente lembra do escândalo do Mensalão. Roberto Jefferson era o presidente do PTB, ele estava no meio do esquema e aí ele decidiu o quê? Decidiu falar, decidiu denunciar o que havia da compra de votos a favor do governo. Então é muito comum que o depoente ele seja alguém ligado ao esquema ou que ele tenha algum tipo de ligação com as irregularidades. Então é importante a gente apontar isso porque o fato dessas pessoas ou desses depoentes fazerem denúncias, mesmo que eles tenham um passado implicado em eventuais irregularidades, isso não desmerece o conteúdo das denúncias. E é muito comum, até as próprias delações premiadas, o que são? São pessoas envolvidas nos esquemas que decidem denunciar. Elas decidem denunciar justamente porque elas estavam dentro deste processo. Então, não faz sentido você criticar o passado de Luiz Miranda ou de Luiz Ricardo Miranda, nesse caso, e para tentar desmerecer as denúncias. Uribe, para a gente encerrar,
mais uma semana de CPI da pandemia, que promete ser intensa. Temos que estar atentos ao quê durante essa semana, Uribe? Carol, há 2 depoimentos considerados estratégicos para essa semana para montar um pouco o quebra-cabeça dessa apuração da Covaxin. O primeiro deles é o eventual depoimento do servidor do Ministério da Saúde, Rodrigo Lima. Ele, na segunda-feira, foi ouvido por alguns senadores e a tendência é de que nesta terça-feira aprove um requerimento de convocação dele para a próxima sexta-feira. O que alguns senadores com que eu conversei disseram é que ele tem provas, sim, de que havia um esquema de propina no Ministério da Saúde e que esse esquema de propina tem relação com a compra das vacinas da Covaxin. E o segundo é do diretor, presidente, sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiliano. Por quê? Porque pretende se provar se realmente ele tem conhecimento de que houve irregularidades e checar se ele realmente fez cobranças, ele pressionou os servidores do Ministério da Saúde para fechar esse contrato. E o que se quer saber também de Francisco Maximiliano? A relação dele com Ricardo Barros, ou seja, se Ricardo Barros também fazia parte dessa estrutura de pressão para a aprovação do contrato da Covaxin. Então estaremos de olho junto com você, contando, claro, com a sua ajuda, viu, Uribe? Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima. Obrigado, Carol. Estou sempre à disposição de vocês. Até a próxima. Então vamos ficar de olho. O Item Mais de hoje fica por aqui. Até amanhã. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.